Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. We don't make laws, wanna murder. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must I imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Con te partirò. O povo no rádio revela o artista que existe em você, em você. Todo sábado, 11 da manhã, aqui. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Está entrando no ar o Super Jornal, o Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Sicoob Crescei, Cooperativa de Crédito. Muito bom dia, no ar, mais uma edição do Super Jornal, edição desse dia 19 de março de 2021. Hoje é feriado aqui em São José dos Campos, porque, afinal de contas, hoje é o dia do padroeiro. Pois é, esse feriado, ele foi uma iniciativa do vereador Dilermando Dié. O Dilermando Dié, que foi vereador do PSDB por muito tempo aqui em São José, não conseguiu a reeleição no último pleito, mas foi um feriado muito polêmico. Naquele ano,
que eu não vou citar com precisão, o ano em que ele criou esse feriado e foi votado e aprovado pela Câmara Municipal de São José dos Campos, ele apresentou, o que pediria para o Ciro prestar atenção no que eu estou falando. Ele fica navegando na internet, depois eu pergunto para ele, não sabe o que eu estou falando. Ontem eu falei a mesma coisa, gente. Eu sou obrigado. Você tá falando. Horrível você está falando com a pessoa no celular, né? Está falando a respeito. Então, o que acontece é o seguinte, vou retomar o assunto. Quando ele apresentou o projeto, ele apresentou 2 projetos. Ele apresentou o Dia do Padroeiro e apresentou o da Consciência Negra. Não sei por que cargas d'água ele conseguiu aprovar um. Porque São José dos Campos também é penalizada com isso. Muita gente questionou, e aí que eu vou querer que o Ciro comente a respeito, para que 2 feriados comemorando o São José dos Campos já tem o dia do aniversário da cidade? Por que tem que fechar tudo também no dia do padroeiro? Hoje, dessa vez, fechou tudo, mas não foi culpa do DIE. Né? Fechou tudo por causa da pandemia. Mas hoje, então, está fechado e refechado. Refechado. Está refechado. Confirmado o fechamento. Agora, o que nós mais temos nesse país, gente, é feriado. Num país que precisa trabalhar. Né? É feriado. Tudo é motivo para você dar aquela esticadinha. E aqui no Brasil nós temos um hábito terrível que quando não é feriado a gente inventa. A gente cria ponto facultativo. Se o feriado cai na quinta, já cria um ponto facultativo na sexta para emendar quinta, sexta, sábado, domingo. E assim vai. Acontece que aqui em São José nós paramos agora e depois vamos parar no dia 27 de julho de novo, que é o aniversário da cidade. Nada contra São José, que é o pai de Jesus, né? Mas São José também já é lembrado no dia 1º de maio. Também é dia do trabalhador. Que é o dia do trabalhador, porque ele era marceneiro. Era marceneiro? Marceneiro, né? Marceneiro, Então, quer dizer, o santo é bem homenageado. Agora, em São José é feriado. O pessoal até estava estranhando, comentando comigo ontem, de outras cidades, falando, não é, mas por que é feriado aí? Aqui não é. Então, foi uma iniciativa do vereador Dilermando Dier. Ciro Bondezan precisa de ter feriado dia do padroeiro? Isso é uma tradição em outras cidades também, né? Aqui, o que acontece é o seguinte, é que hoje é o dia católico. É um feriado religioso. Católico, feriado religioso. No dia 27 de julho, né, é o feriado oficial. Né? E no dia 1º de maio é um feriado amistoso. Digamos assim, são 3 feriados. Da mesma coisa. É um negócio interessante. E é o que você falou. O Brasil tem muito feriado demais. Então o pessoal quer trabalhar de menos e ter feriado demais. E feriado demais faz mal para a economia. E nós já estamos com problemas sérios da economia. Eu estava conversando com o Ferreira Leite aqui agora, de manhã, que normalmente se abre 1.000 contas no exterior para o pessoal mandar em dólar e manter o dinheiro em dólar no exterior. E agora está se abrindo 2.000 contas. Dobrou o número de gente que está mandando dinheiro fora do país. Por quê? Vocês vão perguntar por quê. Uma das causas é a instabilidade jurídica brasileira. Essa instabilidade jurídica brasileira é um negócio seríssimo, mas seríssima essa instabilidade brasileira. E que você vai perguntar, o que é isso daí? É aquela medida do Fachin que nós comentamos aqui. Há 4 anos foi feita uma sentença. A sentença passou pela primeira instância, pela segunda instância, foi até o Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, são 4 instâncias. E
fechou. Então, o que acontece? São José dizia, temos que ter trabalho. Tanto é que ele agora. era marceneiro. Você foi esperto agora. Ele era marceneiro. Você percebeu que eu ia criticar porque você divagou. Viu? Perguntei de São José, você já está falando do Faquin. Ele era marceneiro. Eu estou tentando juntar o Faquin ao São José e eu não estou conseguindo entender. O que eu quero dizer é o seguinte, Sim. que ele era marceneiro. O povo precisa trabalhar. Ciro, e com falta de dinheiro do exterior para cá, nós não temos emprego, geração de emprego para o povo trabalhar. Então nós precisamos trabalhar. Você conseguiu associar o Faquin ao São José? Mas é lógico. O que você deu problema. Aí, mas você saiu bem. Eu estou mostrando que o dinheiro brasileiro está mandando dinheiro fora. Tá o jornal de hoje está dando que mas a Banco Central respeito quer do trazer feriado, o dinheiro para cá. a respeito do feriado, voltando, você não resiste. É o trabalho. Não, mas você não resiste. Eu estou falando, se soubesse que é feriado, eu teria aceito o convite. Então é o seguinte. Você gostou do preâmbulo? Não, você deu uma. Não, é que você estava se perdendo. Quando você viu fazer assim, você voltou São José. Mas eu ia Você foi fazer ligeiro. essa análise. Não, você tinha devagado. Bom, depois da divagação do Ciro. Bom, é claro que a repercussão de ontem para hoje foi a respeito da morte do Major Olímpio. Agora, o que acontece é assim. Para os descrentes, dentre os quais muitos vão dizer que eu me incluo, para os descrentes, fica aquele questionamento. Reforça a tese do Dória, né? Desse pânico todo. Por quê? Porque ele vai provar, ele vai dizer, olha, se nem o senador, com todo o recurso, não conseguiu sobreviver, imagina a situação do sistema público de saúde. E então, tem também e tem também o governador, o ex-governador de Goiás, que também tinha dinheiro tudo e morreu ontem. Não, mas o Ciro, quer dizer que não é problema de rico e de Ciro, pobre. Essa pandemia pega todo mundo. Precisa todo mundo olhar. Tudo bem. Bom, é o seguinte, é uma doença democrática, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, Agora é o seguinte, nós vamos daqui a pouco começar a ouvir alguns depoimentos de pessoas que conviveram com o Major Olímpio. O Major Olímpio tinha como meta, e ele viu aí interrompido o seu principal objetivo, que era ser governador de São Paulo, né? Ele tinha como meta ser governador de São Paulo. E tanto que... vamos primeiro mostrar o seguinte, eu queria mostrar primeiro como que fica a cabeça do eleitor, né? Porque o camarada, ele é de um jeito, depois é de outro, ele pensa de um jeito, depois pensa de outro, em que pese muita gente agora, né, fala, porque o cara era um santo homem, é sempre assim. Mas ele vivia numa perseguição ao João Dória. Ele pegava uma carretinha, né, e ia com essa carretinha incomodar as inaugurações, os eventos onde o Dória estava participando. Mas é bom lembrar, o Jefferson, sem compromisso, eu vou pedir para você, porque era a Kevin que guardava isso, dá uma olhadinha na pasta do Super Jornal e procura como Major Olímpio e Dória. Vê se você encontra um videozinho dos dois amiguinhos, quando eles eram amigos. Porque eles viviam numa guerra danada. Mas no começo tem uma foto aí que mostra como os dois eram amigos. Olha aí, curtindo, que bacana. Os dois no começo eram uma lua de mel. Olha lá, olha só. Aí era uma beleza, né? Ele e o Major Olímpio. Isso aí foi logo após a eleição, ele dizendo que contava com o senador como um grande representante de São Paulo lá no Senado. Bom, mas eles estavam sempre... O Major Olímpio, ele também se elegeu na onda Bolsonaro, né? Quando ele saiu da polícia e entrou como deputado estadual, já foi muito bem votado. Mas ele chegou a ser o senador mais votado, né, do Brasil. E depois
Aliás, me parece que ele se contaminou com o coronavírus num movimento, numa carreata que eles estavam fazendo. E tinha outros dois senadores juntos. Quem são? Está aí a foto dos 2 senadores que estavam com ele. Parece que também se contaminaram. Esse aí, olha. O Alessandro Vieira, líder do Cidadania, e o outro, olha só. Bom, isso aí do Rio Grande do Sul, do Podemos. Também grupo de risco, hein? Não é porque é velhinho, não, mas é grupo de risco. Tá? Mas o Major Olímpio, infelizmente, ontem não resistiu. E daqui a pouco nós vamos repercutir um pouco mais sobre isso, depois do nosso intervalo. Vamos lá? Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Pois é, voltamos, vamos colocar daqui a pouco as informações em dia. Ô Ciro, eu estava vendo aqui, nessa revista Época, Fora de Época, que você me trouxe, a diplomacia das vacinas. A China, a Rússia e a Índia saem na frente na venda de imunizantes para ganhar simpatia e o apoio de outros países. Eu te pergunto, mas onde é que estão os Estados Unidos aqui? Infelizmente, esse sistema capitalista que nós vivemos, nós procuramos aonde que é feita a coisa mais barata. Não interessa aonde, não interessa se você vai acabar com a indústria do seu país, nem nada, se procura ir aonde está o local mais barato de produzir. E os locais mais baratos de produzir, onde a mão de obra é praticamente escrava, é a Índia e a China. E a Rússia. E a Rússia também. A Rússia também. Então, o que acontece é o seguinte, você, por exemplo, não sei se você sabe, mas na China o camarada trabalha 12 horas e tem locais, fábricas, em que o sujeito vive dentro da fábrica, ele acorda já tem que começar a trabalhar. Tá, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos também não está na corrida pela vacina. Isso. Mas qual é a vacina americana? Porque a gente não ouve falar. Qual que é? É a Pfizer, né? É? A Pfizer e a Johnson. A Johnson. E essa que está sendo fabricada aqui em São José, que o prefeito disse? A Johnson. Então, mas está sendo mesmo?
Uma parte... Mas a quantidade não é em grande quantidade, né, Ciro? Não. Agora, o que acontece é o seguinte, o que foi feito um negócio muito... Existe uma teoria, que é a teoria da OCDE, que é a OCDE, que estuda o desenvolvimento econômico do mundo. E eles dizem o seguinte, que 1/3 do comércio mundial é 1/1000 do valor da carga. Quer dizer, então, são as coisas que andam por avião, que custa $1.000 o quilo, $2.000 o quilo Porque o minério de ferro, por exemplo, custa 0,030 centavos de dólar o quilo para você transportar. Já uma vacina dessas é na ordem de $1.000 o quilo, $2.000 o quilo, $3.000 o quilo é o fármaco. E essa alta tecnologia foi desenvolvida teve um desenvolvimento muito grande na China, que fez uma política muito interessante para eles lá, que o camarada pode botar a fábrica lá, mas se sair de lá tem que deixar a tecnologia lá, as máquinas lá. E na Índia, e que eles resolveram também, como a Índia está sempre em briga com a China lá na fronteira e tudo mais, eles têm um medo danado um do outro, são muito rivais. Então eles viram que a China estava indo muito rápido, a Índia também foi. E a Índia desenvolveu as tecnologias de informação e desenvolveu remédios. Todos os remédios vêm da Índia, praticamente. Então, inclusive, então o presidente está se relacionando bem com a Índia. Pena que não vai dar tempo, que o mandato já acaba ano que vem, né? Porque os contatos dele é Índia e Israel. Bom, vamos para o primeiro depoimento sobre a morte do Major Olímpio. Quem está aí? Olá, Ferreira. Olá, tudo. Olá, Ferreira. Olá, toda a equipe da TVI. Grande prazer estar aqui com vocês novamente. Infelizmente, numa situação tão trágica como o falecimento do nosso querido amigo, irmão Major Olímpio, senador Major Olímpio. Eu conheci o Olímpio em 1985, na Academia do Barro Branco, quando eu entrei aluno oficial, eu era cadete da academia, e o Olímpio era instrutor de educação física, ele já era primeiro-tenente. Depois cada um seguiu o seu caminho, e depois o Olímpio acabou sendo candidato a deputado estadual, nós participamos da eleição do Olímpio para estadual, para federal, e depois também na eleição dele para senador, onde ele obteve 9 milhões de votos, sendo o senador mais votado do Brasil. O Olímpio sempre foi uma pessoa muito dedicada em tudo que ele fez, né? E agora, infelizmente, essa doença acabou por ceifar a vida do nosso querido Major Olímpio, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai vir com mais calma no teu programa e falar um pouquinho mais da história desse grande guerreiro que foi o Major Olímpio. A todos os familiares e amigos do nosso querido Major Olímpio, os meus sentimentos e a minha mais honrosa continência ao nosso eterno senador. Bacana, continência. Bacana, bacana. Coronel Stanelis, que foi candidato a prefeito em Caraguatatuba e que estará conosco aí nos próximos dias. Por falar nisso, estamos aqui é a moda, né? É a onda dos coronéis. Quem é o próximo coronel? O Coronel Mauro, também falando sobre o falecimento, sobre a morte do Major Olímpio. Vamos lá, coronel. Olá, meus amigos da Rádio e TV Imprensa. Com vocês, Coronel Mauro. O Brasil perdeu hoje um grande político, um grande homem, um grande ser humano, uma pessoa formidável, um verdadeiro guerreiro, o Major Olímpio. Olímpio, participei de todas as campanhas dele, desde quando começou como deputado estadual e até para o Senado da República. Sempre se mostrou um verdadeiro líder, sempre se mostrou comprometido com a causa pública e levou isso até os seus últimos dias. Que continue o seu idealismo, que continue a sua luta pelo povo desse país. Que o seu legado sirva de exemplo para todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima.
Forte abraço a todos. Também, Coronel Mauro, também falando da morte. O Major Olímpio, mostra algumas fotos do Major Olímpio, é jovem ainda, né? Um jovem senhor, né? A gente podia até não concordar muito. Ele tinha um jeito assim meio rústico, né? meio bronco, ele era meio bravo, né? O pessoal... ele estava no Hospital São Camilo, está aí escrito, né? Você está acompanhando, mas também você pode estar nos ouvindo só com o áudio, né? 58 anos, novo ainda, deixa a esposa e 2 filhos. E outra coisa, era atleta, caminhava, praticava esportes, né? Então, hoje, você não tem mais como dizer quem é grupo de risco, dizer, olha, se o camarada... Eu acredito muito naquela questão da imunidade, né? Eu estava dizendo aí um dia, porque olha, as UTIs estão lotadas. Se o cidadão não tiver a resistência contra o vírus, vamos falar de uma forma bem simples para você entender, ele pode estar numa UTI sozinho, com todos os espaços vagos, não precisa estar lotado, que ele não vai resistir. Né? Então, quer dizer que não é a UTI que vai garantir. Quantos vão para a UTI e morrem? Isso não é uma garantia. Né? E quantos outros, por exemplo, eu não estou dizendo, o pessoal fica preocupado, porque eu estou falando por mim, eu ficava preocupado, né? Porque todo mundo tem os seus problemas. Eu pensei, poxa, eu fui analisar o meu quadro e eu pensei, poxa, se eu pegar, e posso até pegar ele na frente de novo, se eu pegar, eu tombo. Mas vai saber por quê? Eu, quando peguei o exame, eu tinha tido, eu não sabia que eu tinha tido. Nem me dei conta que eu tinha tido. Nem um espirrinho. Então, quer dizer, isso não dá para entender. Parece que você é escolhido. Nós temos casos aí de senhores. Eu estava lendo essa semana de novo, em Belo Horizonte, 78 anos. Ele chegou aí para a UTI e tudo mais, mas melhorou e foi para casa. 78 anos. E um rapaz de 28 anos. Aí, ontem mesmo em São Paulo, 22 anos, né, também morreu, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu em função de complicações do Covid. Então, é muito difícil você chegar e falar, olha, qual é o grupo de risco? Eu vou de novo falar, quando surgiu a AIDS, era conhecido como a peste gay, que o pessoal falava que era o grupo de risco. Depois você via casais. Aí descobriram que não era mais só através da relação sexual, através das seringas também. Aí já mudou o quadro. No começo eles sempre traçam um grupo de risco. E aí vão acontecendo situações e o quadro vai mudando. Aí aquele grupo de risco já não vale mais. Então hoje está difícil dizer, porque eu sou jovem, eu sou resistente. Isso é muito relativo. Né? Isso vai depender muito da resposta que o seu organismo vai dar no contato com o vírus. Ou você vai ter resistência ou não. Independente de medicamento. O medicamento pode protelar, prorrogar, né, a sua sobrevivência, mas não vai garantir a sua sobrevivência. Veja o caso aí do Major Olímpio, ele não tinha nada. E no contato tombou. Né? Então, porque é atleta. Nisso aí, é claro que nas muitas bobagens que o Bolsonaro fala, foi uma delas. Porque eu sou atleta. Ele deu sorte. Pegou, escapou, mas poderia ter tombado também. Agora, se ele tivesse tombado, azar do pessoal que é do contra, porque ia ter que aguentar o Mourão. Bom, nós vamos falar. Quem mais está aí? Sim.
Ele já foi secretário nacional de Segurança Pública, é um dos nossos comentaristas, um nome nacional, o Coronel José Vicente, também falando a respeito da morte do Major Olímpio. Vamos lá? Bom dia, Ferreira. A perda do senador Major Olímpio é muito significativa para o estado de São Paulo e particularmente para a Polícia Militar, Ferreira. O Major Olímpio, ele teve uma carreira, passou na PM quase uns 25 anos aproximadamente, e depois se candidatou e se elegeu como deputado estadual. Em seguida foi à Câmara Federal e depois seguiu ao Senado junto com a eleição do Bolsonaro, era do mesmo partido do Bolsonaro, o PSL. O Major Olímpio teve um tipo, reconhecidamente as pessoas que o conheceram, ele nunca teve duas caras. O que ele falava em particular, ele falava em público também. Não tinha nada de falar em off, falar escondido. Ele era muito claro, era um sujeito muito autêntico, um pouco agressivo até nas suas posições, mas era um parlamentar realmente muito dedicado à causa, especialmente às causas da segurança pública. Ele tem um trabalho intenso nessas questões, debateu muito isso na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Federal, e estava, ainda que novato no Senado, tendo um papel marcante. Ele nunca se prestou a ser de baixo clero da Câmara ou do Senado. E São Paulo vai ter uma perda muito grande como representante aqui do estado de São Paulo. Quem batalhou e teve 10 milhões de votos. Uma votação magnífica. O Coronel Zé Vicente está destacando a quantidade. Olha, mérito do Major Olímpio, porque num país onde está tão difícil conseguir voto, o pessoal está tudo arisco, né? Arredio para votar, né? Então, o pessoal, muita gente, para dar um voto é difícil. E ele tinha caminhões de voto, hein? Ele teve 9.039.727 votos. Repita. 9.039.717 votos. Não, é voto. É mais que muitos, mais da metade dos governadores. Não, mas para aí. Viu? Mas para aí. Isso corresponde, se você for analisar, a vários municípios inteiros votando nele. É quase uma cidade de São Paulo toda. Vários municípios inteiros, absolutamente 100% de vários municípios votando nele. Você tem ideia do que é isso? Não. São 12 São José. É mesmo? 12. Ah, é muito voto. 12, então tem que bater votos. continência para ele mesmo, porque é muito voto. Só que tem uma coisa, tem que levar em consideração que um grande percentual desses votos que ele... Você está falando da última votação agora? Se foi, ele levou, foi na onda Bolsonaro também, né? Lógico. Foi, assim como o Frota, foi esse bando de traidores. Joyce Russell. A Joyce Russell, né? É um bando de oportunistas. O Dória, o Traidória. Também, esses caras Bolsodória, lembra do Bolsodória? Foram todos na onda. Bom, mas acontece que quando ele esteve em Taubaté, foi o ano passado, ele esteve em Taubaté para prestigiar a nossa amiga Lorene, que era candidata a prefeita, e aí ele foi recebido com muita hostilidade, chamado de traidor. Por quê? Porque ele embarcou na onda Bolsonaro, depois virou contra o Bolsonaro e começou a criticar o governo. Olha só como ele foi recebido. Isso aí foi gravado por o celular, né? Alguém que estava ali registrando a presença do Major Olímpio em Taubaté. Olha que recepção. Ladrão de rachadinha! Ladrão de rachadinha! Ladrão! 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 Ladrão de rachadinha! Votei 2 vezes no senhor! Seu traidor! Traidor! Vergonha! Traidor! Ladrão de rachadinha! Traíra! Vergonha! Safado! Traidor do povo paulista!
safado! Essa aí foi... Mas ele também não ficar brigando com o povo, não adianta ficar brigando com o povo. Depois ele vai... E tem um ali que grita, eu votei em você. Duas vezes. Você vê ele grita, eu votei em você. Agora, o Olímpio, o que mais tem dele aí, Jefferson? O Senna está aí? O Senna, o Anderson Senna, ele não é mais do PSL, mas ele foi o candidato do partido aqui em São José à prefeitura, né? E ele também fala aí, lógico, a respeito do Major Olímpio, que era do partido dele. Vamos ver? Olá, Ferreira Leite, aos amigos do estúdio, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Infelizmente, nós perdemos um senador da República, o Major Olímpio, né? Um grande parceiro, um brasileiro, um patriota, um soldado da pátria, assim como ele gostava de dizer nas manifestações de rua, em trio elétrico, né? Nós que tivemos diversas vezes juntos, inclusive em Brasília, no Senado, no seu gabinete, no Congresso, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Um grande amigo, um grande parceiro, um grande incentivador de pessoas, né? Então, o Brasil perde muito, mas ele deixa uma grande história, ele deixa um grande legado. Aqui também eu quero deixar os meus sentimentos a toda a família, em especial aos filhos e à esposa, que também são os nossos amigos, aos assessores, dos quais nós também temos alguns amigos. A gente lamenta muito a perda do Major Olímpio, né? Também eu quero aqui deixar o sentimento a toda a gloriosa Polícia Militar, né? Eu estou aqui com a camisa do BAEP de São Paulo, em homenagem aí ao nosso Major Olímpio, que foi um grande policial militar. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pois é, isso é o Anderson Senna, que foi candidato a prefeito aqui em São José. Gilberto também falou dele. Quem? Ah, tá, daqui a pouquinho também. Daqui a pouquinho o Gilberto Silos vai entrar com a gente. Gilberto Silos tá melhorzinho. Vai entrar. Daqui a pouco o Gilberto Silos entra. Bom, o Ciro, a gente tem comentado muito. Eu me lembro, na sua época... Na minha época. Porque eu vim bem depois. Na sua época, a grande sacada, né, para você mostrar que você tinha um nível intelectual um pouco mais elevado, você tinha que saber latim. Gallia hominis est divisa in partes tres, quarum unit in collet Belgium, alia Aquitane, terça com língua própria celta. Não, mas eu também acho. Isso é o de Belo Gálico. São as guerras galesas que a gente era obrigado a decorar no meu tempo. Depois, houve uma época, já nos anos 60, em que a grande sacada, né, era um frisson danado com o francês. Eu não sei se porque houve um avanço muito grande da música francesa aqui no Brasil, e o pessoal achava um charme falar fazendo biquinho, né? Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Então, aí era o francês. Você não quer chique falar francês? Eu era obrigado. Rapaz! Eu estudei no ginásio 3 anos de francês. Explica o que é ginásio, porque eu não ginásio lembro. É dos 10 aos 14 anos. Na época em que se ensinava de verdade, né? Ensinava francês. E depois... ginásio. Vocês estão ouvindo a voz dela, não estão vendo, não, porque eu não apresentei ela ainda, mas mulher não resiste. Mulher não resiste. Não resiste, fala, viu? Ô Ciro, mas vamos chegar por escala? Bom, daí... Quando é que nós vamos começar a aprender japonês e árabe aqui no Brasil? Aí é difícil. E aprender o chinês, então? Porque é o seguinte... Mandarim. Mas aí agora realmente, de um tempo para cá... Agora, eu acho que a língua que é fundamental, sempre foi básica, é o inglês. Inglês. Né? Isso aí sempre foi básico. Mas aí, de repente, o latim perdeu espaço para o francês e o francês perdeu espaço para o espanhol. Por que será que o espanhol conseguiu essa preferência? Será que passou a ser o segundo idioma assim, da língua latina ou é o primeiro? O que você acha? Olha,
O espanhol aumentou muito devido a razões históricas. No tempo de Filipe II, que era um rei da Espanha, se dizia que o sol não se punha no Império Espanhol. Quer dizer, de fio a pavio, o sol estava sempre numa terra da Espanha. Por exemplo, você tem que o primeiro vice-reinado que existiu foi do Peru, foi em 1552. E a primeira universidade que teve nas Américas foi no Peru, a Universidade Federal de São Marcos. Ele não está nem lendo, você viu? Não, é que eu dei palestra lá nessa Universidade Federal de São Marcos. Então, não, eu era de tecnologia, de engenharia. Ele é engenheiro. Sabe nada, ele espana só de vez em quando. Mas então, você tem, por exemplo, no Oriente tinha as Filipinas, que chama Filipina por causa do rei Filipe II, né? Filipinas. E depois tinha toda a costa pacífica também era da Espanha, e as Américas Central, México, tudo da Espanha, e tinha a parte espanhola. Então, o que acontece? A Espanha dominava no mundo todo. Então, na hora que acabar a aula, vocês me avisam. Então, é esse daí que é o problema do espanhol. Ô, Ciro, você me surpreendeu. O Ciro tem direito a cantar uma música antes de ir embora hoje, não tem? Tem direito a cantar. Escolhe a música. E a Marjorie vai cantar também. A Marjorie, olha, eu não vejo a Marjorie, eu acho que já faz uns 30 anos, né? Não, eu não. Você não, você está novinha. Mostra a Marjorie aqui. Tá, A Marjorie chega bem próximo do microfone. Ou então puxa o microfone. Como se você estivesse beijando o microfone. Deixa eu apresentar. Você fala isso para todo mundo, Ciro. O que acontece é o seguinte... Eu nunca falei com o microfone assim tão perto de mim. Olha só, na verdade, eu só reencontrei a Marjorie porque eu tenho uma outra amiga chamada Marjorie. Eu fui procurar outra. Sabe aquele negócio de você atira no que vê, acerta no que não vê? Gente, eu sou resquício. Aí apareceu a Marjorie Palacios, mesmo, é meio assim, Palacios Puerta. Não, mas é que quando eu vi o nome, eu já me lembrei na época, porque é um nome sofisticado, né? Era nossa espanhola. Mas, Marjorie, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Você dá aula de inglês e espanhol, como diria o mineiro, ambos os dois? Sim, ambos os dois. Ambos os dois juntos. Eu dou aula de inglês e espanhol já há 21 anos. Primeiramente, eu me formei em publicidade e propaganda. Não gostei do curso, fiquei muito perdida. O que você tem contra? Não, eu admiro, assim, mas não é a minha área. Assim, eu não tenho vocação para isso. Se eu fosse trabalhar como publicitária, eu seria uma publicitária medíocre. Então, como eu não queria ser uma publicitária medíocre, eu simplesmente nem procurei emprego nessa área. Mas Marjorie, para você é fácil dar aula, principalmente do espanhol, porque você tem descendência, tem naturalidade espanhola, né? Mas, assim, não tem muito a ver isso, Ferreira, porque, assim... Ele está pedindo para você falar mais perto. Tá, mais perto. Assim, tá bom? Puxa o microfone, é mais fácil. Aí... Sim, tá bom? Tá ótimo. Sim, tá bom? Então, porque eu nunca falei espanhol com meu pai. Meu pai é espanhol, ele veio para o Brasil quando ele tinha 24 anos. Meu pai é um senhorzinho de 84 anos. Mas, assim, eu nunca falei espanhol com ele, eu sempre falei em português, né? Então, eu não aprendi espanhol. Só ouvi o sotaque dele, mas ele tem um sotaque bem puxado até hoje de espanhol da Espanha, que é totalmente diferente do espanhol da América Latina, que é o que eu gosto mais, que é mais suave. Por que dá diferença? O espanhol da Espanha, eles falam de maneira muito gutural. Por exemplo, sibilado. Eu vou falar um nome para vocês terem uma ideia. Ángela. Então, o espanhol, quando está falando, eles parecem que eles estão brigando, porque fala esses sons de G, o G acompanhado do E e do I, o J são sons muito guturais, como se fosse o duplo R no português. Então, Ángela. Aí, se você for falar da maneira mais da América Latina, eles falam Ángela. É uma coisa suave. Eu fico até com dor de garganta. Se você fosse falar com o sotaque espanhol da Espanha, é lindo. Mas eu acho que é muito bonito. Mas a sonoridade é praticamente a mesma. Muda, se eles usam muito como se fosse o TH do inglês, eles usam muito a língua entre os dentes, né? Então eles falam
cerveja. Então, no espanhol da América Latina é cerveja. Sabe qual é que é a razão histórica disso? É que todo mundo queria imitar o rei Filipe II, que ele tinha a língua presa. Então era bonito imitar o rei. Então pegou esse sotaque sibilado do espanhol de Espanha. Eu prefiro cerveja. Mas a gente está falando aqui a respeito dessa evolução do latim para o francês. A que se deve? Hoje eu diria que o espanhol, que seria o segundo idioma no mundo, seria o segundo mais falado? Provavelmente o primeiro idioma mais falado no mundo é o chinês, porque tem 1 bilhão e quantos? 700 milhões de pessoas. Mas eles falam entre eles lá. Estou falando isso entre eles. Até porque, se você for numa pastelaria de chinês aqui, daquelas que o pessoal sempre fecha, né? Daqueles que a vigilância sanitária sempre está lá batendo. É limpinho, né? É, por causa dos ratos. Então, o que acontece? Eles, é uma coisa odiosa. Eles ficam falando entre eles lá, né? E você não sabe se está falando de você ou não. Aquela coisa, uma sensação tão ruim, né? Deveria ser proibido. Deveria ser proibido. Eu acho que a partir do momento que o cidadão vem para cá, o idioma dele passa a ser o segundo. Eu acho que ele teria que ter por obrigação falar o português. Não vem, então fica aqui, vai embora. Sabe por quê? Porque se você for para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos e fica só falando português lá para você ver. Você tem que arranhar, tem que se virar. Agora aqui os caras ficam falando tudo em chinês, pô. Mas então, essa teoria de que é o idioma chinês por quantidade, mas em compensação é uma língua, Márcio, que eu estou falando, que não se propagou para o mundo todo. Então, quer dizer, eu não vou chegar no próprio Japão falando chinês, eu não vou chegar na França falando chinês, eu não vou chegar aqui na Argentina falando chinês, mas eu posso chegar no próprio Japão falando em inglês. E eu vou ter quem me entenda. Entendeu? Então é diferente isso. Agora, a que se deve? Por que o espanhol ganhou esse grau de importância no mundo? O primeiro idioma mais falado no mundo, provavelmente o inglês, mas o espanhol, eu acho que é pela quantidade de países que já falam o idioma espanhol. Então, são quantos países, o senhor que é muito bom em história, geografia, quantos países falam o espanhol como primeiro idioma? Eu acho, na América Latina são todos, quase todos, menos a gente, Guiana Francesa, né? Aliás, é engraçado isso, né, Ciro? Você que é um historiador... Na América Central, todos os países falam espanhol. Você vê aqui na América do Sul, só nós somos diferentes. É verdade. Não é mesmo? Mas o português é lindo, né? Mas é complicado, né? Eu acho que é muito mais difícil do que inglês, espanhol. Você sabe qual é que é a coisa mais difícil do estrangeiro aprender do português? É você chega e você fala assim, pois sim é não, e pois não é sim. Eles não entendem isso, viu? Você fala, me dá esse microfone, você fala, pois não, tá aqui. Né? Agora, se você falar, me dá esse microfone, pois sim, você pensa que eu vou te dar de jeito nenhum. E é um idioma muito rebuscado também, porque às vezes, quando eu não sabia alguma palavra em espanhol, eu tentava fazer aquela tradução, né? Igual tem gente que, em vez de falar hambre para fome, falar fome, tem muita gente que fala assim. E às vezes eu falava uns termos, traduzia, né? Tentava traduzir da maneira que a gente falava, e a minha tia falava, nossa, como o português é rico. E minha tia espanhola falava, como ele é maravilhoso, Marjorie, como é rebuscado. Você como professora, você está falando da língua portuguesa. Existem palavras, eu não sei se isso também acontece em outros idiomas, que você só entende o seu significado dentro do contexto da frase. Eu vou dar um exemplo do próprio português. Quando você usa, um exemplo que eu já dei uma ou duas vezes, a palavra, para ficar mais simples, a palavra casa. Casa. Se você pegar a palavra casa, você vai entender em que sentido que você está dizendo dentro do contexto da frase. Eu posso dizer, olha, em breve você se casa. Eu posso dizer, olha, eu preciso arrumar a casa da minha camisa. Ou então, eu comprei uma casa nova. Quer dizer, é a mesma palavra, escrita do mesmo jeito e pronunciada da mesma forma, mas que ela solta pode ter outros significados. Ela casa hoje?
Exatamente. Aí, como manga de camisa, manga da exato, fruta, é um outro né? exemplo. Isso tem em inglês, em espanhol, em todos os idiomas. É sempre né? assim? Sim. E o inglês tem uma coisa assim que as pessoas acham complicadíssima, porque às vezes uma palavra, por exemplo, get, que eu gosto de chamar de bombril, né? Se você olhar no dicionário, get, ele ocupa quase a metade, quase toda a página do dicionário de significados. De significados. Né? Então, depende, mudou o contexto, vai mudar totalmente o significado. Né? Interessante, muito interessante. Bom, mas hoje é muito difícil. Antes, você tinha que ter, para você ter um curso de inglês, de espanhol ou francês, você tinha ali um baita de um currículo. Isso já nem é tanto mérito, passa a ser quase que uma obrigação. É básico hoje. Porque o básico hoje, para você ter uma ideia, aqui em São José, olha só, durante a gestão do Carlinhos, o estádio Martins Pereira começou... Olha como é que tudo vai mobilizando o mercado. Reformaram o Martins Pereira porque havia a possibilidade de São José ser uma subsede da Copa, que seria aqui no Brasil. Acabamos não sendo. Mas, naquela época, em razão disso, só da possibilidade, houve uma mobilização, por exemplo, entre os taxistas, que começaram a propor que os taxistas tinham que fazer um curso de inglês. Eu lembro disso, é interessante. Por quê? Isso é verdade. Porque nós temos que nos preparar para receber turistas. O desgramado dele, ele lembra de tudo. Aí o outro sabe, assim, se você perguntar o dia, ele sabe o dia. Os garçons também tinham que estar se preparando. Seria um bom aluno de inglês para mim, porque para fazer aula de inglês tem que ter uma boa memória, né? Vamos fazer negócio já, né? Nossa, rapaz, sabe o que eu esqueci agora de boa memória? Ontem eu estava... Pô, Ciro, você está tirando com a minha cara. Você viu ontem a minha memória? Pois é, não, ele tem uma memória desgraçada. Então, mas o senhor também, né? O inglês, hoje, passou a ser praticamente uma obrigação. Quer dizer, todas as pessoas hoje, independente da função, tem que ter uma noção, pelo menos básica, de inglês. Então, né? Ferreira, eu vou te falar, olha, eu tive alunos da Embraer, assim, por muitos anos, né? Porque eu tive um aluno, um senhor japonês, que ele fazia propaganda minha interna na Embraer. Então, assim, a maioria do meu período que eu trabalhei mais, que eu dei mais aulas, foi essa época que esse senhor colocava Okamoto, Luiz Okamoto, um grande amigo meu. Ele colocava para mim anúncios na Embraer. Então, eu sempre tive muitos alunos na Embraer naquela época, né? Então, assim, o inglês ele passou a ser até um requisito básico. Antes de você ter até aquela sua capacitação, por exemplo, o engenheiro, antes de ser engenheiro e saber trabalhar na área dele, no métier dele, a primeira coisa na Embraer para a pessoa passar era o API, que é o aproveitamento interno. A primeira prova era a prova de inglês. Então, eu tive muitos alunos que eles me procuravam, às vezes eram técnicos formados em engenharia, mas eles não conseguiam entrar na Embraer ou, se não, alguma outra firma, porque eles não tinham o inglês, pelo menos intermediário. Então, eles me procuravam para poder passar nesse API. E eu falo assim, sem modéstia nenhuma, que todos os meus alunos que precisaram do inglês para fazer o API passaram no API da Embraer. Todos os manuais e todas as regras de aviação são em inglês. Todos, sim. Sem isso, você não faz nada numa firma de aviação. Então, na época que nós fomos recrutados para fazer a Embraer, o requisito básico era saber inglês. O senhor é engenheiro? Eu fui, como eu fiz um estágio, um curso de pós-graduação na Holanda, eu sabia um pouco de inglês, então eu fui recrutado por causa do inglês. Sim. Bom, o Miltinho está aqui, obrigado pela audiência. O Miltinho falou, ele falou que está indo fazer compra na Santa Efigênia, mas está tudo aberto assim? Não está, né? O que ele está indo fazer lá? Ô, Miltinho, ó. Tá fechado. Não está não? Se a assistência, tá aberto? Assistência técnica está aberta. Deixa meu... Hã? Aquele esquema. O brasileiro tem o jeitinho. O que tem de gente trabalhando com porta fechada. Agora, lembra aquele esquema lá dos porões lá das Minas Gerais, na época da Inconfidência, os porões das reuniões da Inconfidência? Você tem que chegar e bater na porta. Qual é a senha? Uai. Aí você... Que trem é esse? Então,
Aqui, não, o que tem de gente trabalhando com porta fechada é brincadeira, né? Nossa Senhora. O brasileiro, não, é falir, né, gente? O brasileiro sempre dá um jeito. Porque a pessoa já pensa, olha, de qualquer maneira eu vou falir. Com porta aberta ou porta fechada. Então, se levar a multa, de qualquer maneira, eu vou falir. Olha só, se você for surpreendido na rua, a multa é de R$500 por pessoa. Agora você pega, se você tiver uma família de 3, 4 pessoas, já pronto, já rende menos. E se for Ai, de Brasil, carro? Brasil. Se for de carro, se sair às 8 horas da noite Não, de carro. você é detido, porque toque de recolher, Ciro, e outra coisa. Senhor... Mas ele, como você é detido através da sua placa, eles vão pegar a sua placa, rastrear e vão te multar? Para você tem que acompanhar até o distrito. Ô Ciro, e o que uma pessoa, um senhorzinho como você, vai estar fazendo na rua depois das 8? É que os velhos são tudo sem vergonha. O velho não pode sair, mas você anda na rua, a velharada está principalmente de manhã. Você me lembrou agora, às vezes eu saía para ir num restaurante, né? Aí eu ia parar o carro e falei, não, aí não pode parar, porque isso aí é vaga de idoso. Aí eu olhava no relógio e falei assim, mas já são 11 horas, o que ele vai estar fazendo na rua essa hora? Não devia, tem que estar em casa dormindo, essa vaga é minha. Sacanagem. Ué, mas não procede? Olha, por que o idoso não pode ter uma vida normal como todo mundo, ser uma pessoa saudável? Olha, ele né? tem que estar em casa, assim como o senhor, viu? Né? Tem que estar em casa com as suas pantufas, né? Assistindo televisão. Usando fralda geriátrica. Né? Eu olho, 11 horas, o que ele vai estar fazendo na rua essa hora? Tem que mandar prender. Gente, não pode falar isso. O pessoal pensa que é verdade. Bom, vamos para o intervalo. Na sequência, eu quero repercutir para você como é que está a situação do governo federal. Essa briga vai continuar até quando? Outra coisa, você vai conhecer quem vai ficar no lugar, que tem essa também, do Major Olímpio. Não é verdade? A vida é assim. É como uma estação. Uns vão, outros vêm. Né? E vai passando. A vida vai passando como os vagões. É gente que vai, é gente que vem. Então, e é assim. Uns vão e, às vezes, a tristeza de uns é a alegria de outros. Porque você vai conhecer daqui a pouquinho quem é o sucessor, o sucessor do Major Olímpio no Senado. Depois do intervalo, tá? Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora
100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Essa foi indecente. Pois é, amanhã nós temos, todos os sábados, o programa O Povo no Rádio. É a melhor parte, para mim, da semana, que eu paro de falar de política um pouco e a gente vai cantar, né? Então, todo sábado, das 11 à 1h30, nós recebemos aqui os convidados para cantar. E o pessoal canta, uma grande gincana musical, e onde vale tudo. É música brega, é samba, é forró, é música internacional. A gente mistura Nat King Cole com Reginaldo Rossi, mistura Frank Sinatra com Ângelo Máximo, mistura tudo. E os caras ficam loucos aqui porque a gente faz aquela bagunça. Mistura Fagner com Sidney Magal, uma bagunça. Mas os convidados vêm. Eu convido, eles caem na minha e vêm, né? Então, hoje vamos ver depois o que a Marjorie vai cantar. Gente, e também o que o Ciro vai... Ontem o Ciro deu um vexame. Não cantou nada, ontem foi feio. Mas amanhã, quem são os meus convidados para o programa O Povo no Rádio? A competição é Jacareí contra Taubaté, aqui no estúdio. Você vai torcer para quem, hein? Olha aí. We don't make love, wanna murder. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must I imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing. Con te partirò. O Povo no Rádio revela o artista que existe em você. Em você. Todo sábado, 11 da manhã, aqui. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Você vai cantar La Barca? É La Barca que você vai cantar? Não, eu quero falar em espanhol com o senhor, como se chama? Ciro. Francisco? No, Ciro. Eu prefiro falar com você em espanhol que cantar. Eu não sei cantar, eu não tenho voz boa para cantar. Olha, quer ver? Eu acho que logo o espanhol também vai cair fora, vai entrar o italiano. Mas olha, eu vou ser sincero para você, eu acho o idioma... É que tem idioma que é bonito, a sonoridade, né? E eu acho italiano maravilhoso. Eu também acho lindo. É muito sonoro, o próprio francês cantar. É muito gostoso de se ouvir. Né? Mas o italiano, nossa, que coisa linda, né? Eu só não gostava do Paulo Rossi, que fez gol na gente, saudoso. Mas fala a verdade, italiano, né? O meu avô fez uma poesia para a mulher em italiano que é linda. Isso assim, se eu fosse rico d'oro e de gioielli, te farei cobrir da capa al pé. A pessoa não vai entender nada, se eu fosse rico de ouro e pedraria, da cabeça aos pés, mulher te vestiria. Se eu fosse papa, por estes olhos belos no Vaticano, eu renegaria a fé. Se eu fosse imperador do mundo inteiro, só por um beijo teu daria império. Se eu fosse Deus comigo, te conduziria. Está caindo audiência, Ciro. Ciro, o pessoal, isso aí é da época de radionovela. É do meu avô. Mas está caindo audiência, Ciro. O povo gosta de baixaria, né? O que dá audiência é baixaria. Entendeu? O negócio é o seguinte. Escreva só. Não pode. Olha só.
Caiu a audiência. Não, claro que cai assim. Não, mas você reclamando, fica terrível. Ô, Marjorie, diga uma coisa. A gente fala muito dessa questão do inglês dos Estados Unidos e do inglês da Inglaterra. Uhum. Qual a diferença? Então, eu também não tinha muita noção de diferença antes de morar na Inglaterra, né? Mas, assim, basicamente a diferença é a pronúncia mesmo, né? Por exemplo, você vai falar garrafa ou frasco em inglês americano, é bottle. Agora, se for o inglês britânico, é bottle. Mas eu também não sabia disso até morar na Inglaterra, que eu morei 1 ano na Inglaterra. E, assim, é basicamente esse tipo de diferença. Assim, os R's também, no meio das palavras, eu também não sabia disso, só morando na Inglaterra. Eles não pronunciam. E o americano já fala de uma maneira bem caipira, né? Então, remember, que é o americano. Agora, se for o britânico, remember, do you remember? Aí é mais formal, né? Então, é mais essa forma de falar, mas a gramática em si é a mesma coisa. E o inglês da Inglaterra, ele fala muito good morning, ladies and gentlemen, here we are to introduce the people that came from the abroad and therefore... É muito formalzinho, né? São muito, até meio antipático o jeito que eles falam. Mas eu acho que depende muito, porque eu morei numa cidade chamada Brighton, e lá eles tinham uma pronúncia que era mais daquela região. Então, assim, eu morei lá 1 ano e era muito difícil conseguir entender, porque é como se fosse o caiçara, o caipira aqui, né? Então, assim, eles falavam muito para dentro, então era muito difícil. Eles não falavam but, eles falavam but. Então, assim, eles não falavam there, eles falavam there. Então, assim, eu fiquei muito tempo viajando sem saber o que eles falavam. E eles falam, por exemplo, você aqui no Brasil, você aprende day como dia, né? E lá eles falam good day. O que acontece é o seguinte, né? Na verdade, você só consegue aprimorar de fato, quando você tem essa possibilidade de viajar ou de morar no exterior. Porque aqui você tem até a dificuldade de praticar. Né? Porque muitas pessoas fazem, por exemplo, vão numa escola, fazem aí um curso de inglês básico, aí conclui e vai para casa falar com quem? Muitos treinam assistindo filmes. Aí treinam mais o listening, né? Mas, assim, hoje em dia, por que tantas pessoas procuram professor particular? Por conta disso, para ter uma aula mais individualizada, verificar as dificuldades que aquela pessoa tem, o que ela quer melhorar, né? Se você fica numa escola, às vezes você fica 3, 4 anos e você não sai do verb to be, infelizmente. Porque as escolas, hoje em dia, eles colocam... Hoje em dia nem pode colocar mais, né? Por causa da pandemia. Mas eles colocam 14, 20 pessoas, a pessoa entra muda e sai calada, e não pratica nada do inglês. Agora, com um professor particular, você já tem a possibilidade de conseguir, sem precisar morar fora, no tete-a-tete, já conseguir falar desde o primeiro dia, né? Então, esse é o diferencial. Mas, logicamente, quando você mora fora, é um diferencial. Marjorie, desse período que você morou no exterior, nós temos os nossos correspondentes, principalmente hoje. Aliás, o Sebastião Campos ia entrar hoje. Se ele não entrar, vai entrar o Sebastião só segunda-feira agora. O povo no rádio não entra. Ele fala da Argentina. Ontem nós tivemos o Caio Marinho de Portugal e a Betinha Mello da Itália. A gente percebe neles também muita preocupação com a imagem que eles lá têm do Brasil. É terrível, na verdade, né? E por que terrível? Então, eu não era assim, as pessoas não me tratavam com preconceito porque eu tenho muito essa figura mais europeia, né? Eu sou muito branquinha, olho claro, então, assim, eu não sofria muito preconceito. Mas, assim, eu lembro que as pessoas percebiam que eu era brasileira. Quando, às vezes, eu estava numa boate, estava dançando, estava com um grupo de amigos, mesmo que fossem amigos gringos, às vezes um brasileiro... você é brasileira? Você falou que não sabia dançar. E ela falou que aqui tem que dançar ou cantar. Ela se traiu. Se ela disse que estava dançando, então é o seguinte... Se ela não boate, né, gente? Não, mas não importa. Aqui também a gente vai piscar a lâmpada, aí você dança. Ó, vou dançar o quê? Uma música aqui, bem brasileira? Ou você vai cantar ou você vai dançar. Caraca. Você se traiu aí. Eu vou fugir aqui. Isso aqui no tribunal chama-se contradição. Você condena o réu. Como que é aquela música antiga? Não, mas que o pessoal dançava coladinho, continua falando brasileira? Aí. Então, assim, eu não sofria muito preconceito, mas as pessoas conseguiam perceber que eu era brasileira. Porque a gente está sempre dando risada. Isso é ruim? Não, é bom. Eu
acho que o brasileiro tem essa coisa do calor humano, que hoje em dia, com a pandemia, o calor humano praticamente foi embora, né? Vou entrar no papo da pandemia, porque ninguém pode se tocar, ninguém pode se abraçar, nem nada, e eu sou um pouco contra isso. Eu acho que as proteções têm que vir de dentro. Vou falar um pouquinho de um tema atual. Eu acho que as proteções têm que vir de dentro para fora, ou seja, através do que você faz com a sua imunidade. Tomar sol, fazer caminhada, a maneira como você se alimenta, muitos verdes. Então, isso realmente é uma proteção contra a Covid, né? Álcool gel e máscara. A máscara, na minha opinião, não protege você contra a Covid. Porque se protegesse, por que existe lockdown? Se protege realmente de fato, por que existe o lockdown? Ó, o doutor Aldo está dizendo aqui, ele está lá, ele agora é médico lá em Caraguatatuba. Ele falou que lembra de você, que é... Quem? O doutor Aldo, fale por si, não fale pelos outros. Ele escreveu aqui, a gente era fã dela, só se você era. Eu não era. Eu tinha fãs. Eu não era. Você vivia implicando comigo. Eu não era. Ele implicava se comigo. Se você era, olha lá. Aí ele falou, manda uma foto dela. Não mando, né? E fala que mandei um abraço. Doutor Aldo César Carpinetti, médico clínico geral. Doutor, é um cara de um coração, mas... Acabei não terminando aquele meu raciocínio em relação à imagem do brasileiro, né? Mas só para falar que o doutor Aldo falou que era seu fã. Não sabia. Viu? Não sabia que o doutor Aldo era meu fã. Olha, um monte de fã enrustido, gente. E ele ainda falou a gente, não, você que era. Você era também? Eu não, ele que era. Mas e aí, a sua imagem de brasileiro? Então, assim, as pessoas não... o que acontece? O britânico, ele é muito contido. Então, se você dá uma risada mais alta, ele já olhava. Eu lembro que às vezes eu estava conversando com uma amiga colombiana. Coisa chata, não pode? Você dava risada um pouquinho mais alto no ônibus, era o ônibus inteirinho virando assim para trás. Nossa, que coisa mais chata. Era tipo isso. Você não podia nem dar risada e nem falar um pouquinho mais alto. E eu não falo gritando. Já pensou eles num ônibus dentro do Rio de Janeiro? Num busão no Rio de Janeiro. Pensa bem um negócio desse, Ferreira. Mas assim, na Espanha já o povo é até grosso, né? Eu sou descendente de espanhol, eu posso falar assim, eu posso falar de tabela, né? Mas assim, eles falam, o espanhol já fala igual o italiano, eles falam muito alto. Eu gosto de dar risada, mas eu não gosto de falar, assim, invadir muito espaço do outro. Mas para o britânico, qualquer coisa assim, um tom acima já é um absurdo, né? Você entra no metrô, tá todo mundo ou ouvindo o celular ou lendo alguma coisa. Mas o espanhol é assim. Agora, se você, por exemplo, falar alguma coisa e o pessoal não gosta, eles pegam e te joga o jornal para você ler o jornal e não ficar falando. É impressionante. Mas é muito chato. Na verdade, isso aí é uma tradição de um povo já mais frio. O brasileiro já é mais espontâneo, né? Com certeza. Já se manifesta de uma forma. E outra coisa, mexe muito com os braços, né? E toca muito nas pessoas. O brasileiro é muito de contato. Eu lembro, Ferreira, às vezes até na Espanha, o espanhol também é um pouco frio, né? Eles são, assim, bem espontâneos na hora de falar bobeira, eles falam muito palavrão, aprendi muito palavrão, aliás, quando eu morei lá. Mas, assim, eles são mais frios em relação ao toque, o povo brasileiro é muito sinestésico, né? Porque eu lembro, assim, que eu era sempre de dar beijinho nas pessoas. A gente dá 2 ou 3 beijinhos aqui, nem lembro mais que você não pode mais beijar, Eles falam que... 3 é para casar. Como eu não quero casar, Quem né? inventou essa de 3 é para casar? 3 é para casar. Brasileiro. Não, que minha época, na época do Ciro. É 3 beijinhos que é para casar. História. Aí, que eu já sou coroa, eu vou fazer 50, gente, em junho. Mas... Não pode falar. Não pode falar a idade, né? Não pode. Mas eu tenho alma de criança. Mas eu não sinto importa uma criança. que ela é coroa. Mas a minha alma é o de dia criança. se despencou de novo, Ciro. Não faz isso. Mas assim... O Ciro não pode receber visita e ficar saltitante aqui. Tem que trazer aqui o Fabrício Camilo e o Domingos Malhone. Aí ele sossega. Ah, é? O Malhone é terrível. Então, você precisa conhecer o Malhone. Mas, Julinho, então, é que o brasileiro é muito contato. Sim. Se a pessoa, você chega num país assim, você está falando no caso da Inglaterra, que eu imagino que seja assim também. Você chega num primeiro contato, você já toca a pessoa, acho que é estranho. Né? Eles se afastam. Mesmo na Espanha era assim, porque eu dava 2 beijinhos nas pessoas na Espanha, e a minha tia, que era espanhola, ela faleceu, ela assim, ela me chamava
gilipollas, como se eu fosse uma tonta, né? Porque para eles não tem esse hábito de tocar, né? De se tocar. Eles não tinham esse hábito. Mesmo quando era uma festa assim uma festa de Natal, por exemplo. Eu lembro que eles não se abraçavam no final. Ficava só aquela coisa de comilância, bebendo, falando bobeira, mas ninguém se abraçava. Então, mesmo o espanhol é frio, falando assim, sinestesicamente falando, né? O Brasil não existe como povo brasileiro. Mas nesse ponto aí, eu acho que é uma das diferenças, não só na questão do idioma, quando eu falei do inglês, o americano já é bem diferente. Né? Eles são mais abertos. O americano já é mais extrovertido. Né? Já gosta de coisas mais coloridas. Mas eu acho que também é porque assim, teve muita colonização, tem muito mexicano, tem muita gente da América Latina morando lá, né? Então, assim, já juntou com o povo latino, então já deu essa quebrada do gelo, né? Vamos dizer assim. Agora, na Inglaterra, até na Espanha, ó, meu pai tem 84 anos, ele falou que ele nunca tinha visto um negro quando ele pôs os pés no Brasil. Então, na Espanha, nunca teve essa coisa da miscigenação como tem no Brasil. Então, assim, não quebrou a frieza deles, né? Bom, uma das coisas que nós... nos Estados Unidos, por exemplo, já é comum, né? Os estados são como pequenos países ali dentro dos Estados Unidos. Quase que uma demarcação por território. Agora, aqui no Brasil, também tem muito disso, né? As culturas diferentes dentro do mesmo país. O regionalismo, é muito na verdade, complicado, né? Você pegar... Eu acho que a coisa deveria, até para poder funcionar, ser mais setorizada. Porque você pegar um presidente só, né? Por um país tão diferente, dá a impressão de que você está governando para vários povos. Você vai pegar o cearense com o gaúcho, são culturas totalmente... Mas é que legal, eu né? acho que se é um país assim continental, isso que é... Carioca e o mineiro. Isso o mineiro, é bacana, gente, essa mistura. O mineiro, né? Então ele pega o carioca, é todo sorvetido e tal. O povo diferente que é o brasileiro, mas isso né? é muito legal, eu acho isso muito bacana, muito legal essa diferença, né? Essa diferença dos sotaques e tudo. Então, aí que é uma coisa... Eu falo sotaque, eu não sei porque. Eu acho que eu conversei muito com carioca uma época que eu dava aula, acho que eu dei aula para um carioca, e eu comecei a falar sotaque, ó, a gente fala sotaque. É sotaque. Eu peguei, mas é coisa do carioca. Eu tenho mania de falar sotaque. Mas então, isso aí não é nem errado, é regionalismo. Então, mas aí que eu te pergunto, nos outros países, também eles, de forma regionalizada, têm sotaques diferentes? Tem sotaques, tem sotaques. Por exemplo, o texano, né? Acho que eu nunca conheci um texano, mas eles não falam internet, né? Internet. Eles falam internet. Então, é assim, é o sotaque. Eu nunca conversei pessoalmente com um texano, mas dizem que é muito difícil entender, né? Então, que coisa diferente, né, Ciro? E o inglês é gozado. Por exemplo, o inglês da Austrália é o inglês mais caipira que você pode imaginar, é o inglês da Austrália. É difícil entender, né? É difícil entender. Vocês lembram aquele filme, tinha um filme, ó, a gente entrega a idade, né, quando fala de uns certos filmes aí. Aquele Crocodilo Dundee, vocês lembram do Crocodilo Dundee, ó? Nossa. Aquele cara, ele era australiano, não dá pra entender aquele cara falando. Márcia, você esteve no avant-première do Crocodilo Dundee? Eu não, eu sou jovem. Eu sou novinha. O próprio avant-première também é coisa antiga, hein? Nossa. Como que fala agora? Agora é estreia, né? Pré-estreia. Você gostou do avant-première? Avant-première. Mas é chique, né? É chique. Voilà. Você sabe que nos anos 70... Isso por volta de 72, 73, nos sábados à noite, depois da novela... Os embalos de sábado à noite? Não, os embalos vieram bem depois. Eu estou falando de 72, 73, 71. Nasci em 71. Nessa época aí, todo sábado, depois da novela, passava o avant-première. Você nasceu em que ano, Era uma série de filmes da Globo, sempre com filmes novos, lançamentos, todo sábado às 9 da noite, porque naquela época era assim, a novela das 6 era às 6, a novela das 7 era às 7, e depois vinha o Jornal Nacional rapidinho, e tinha também e depois 8 horas começava a novela das 8, de verdade, a novela das 8. Hoje é quase das 10. Por que era das 8?
Porque aí, 9 horas, começava o filme. E tinha a novela das 10. Naquela época tinha novela. Né? Aí, só na novela das 10, os filhos já assistiam tudo isso. Nós já tivemos grandes de sucesso, né? Saramandaia, o Bem Amado, né? Tivemos o Bofe, o Rebu, grandes novelas, né? Não conheço. De nome só. O Grito. Olha só que nome bonito para a novela. O Grito. Né? Dancing Days? Não, o senhor está falando das 10, Ciro. Você não tem nada de novela, Ciro. Dancing Days era... Ele lembra até a hora que passava as novelas. Caramba. Por exemplo, o Pulo do Gato, do Braulio Pedroso. Você não lembra com o Jorge Dória? Você não lembra? Jorge Dória. Você não lembra? Lembro. Olha só que nome bacana para o Pulo do Gato. Tudo novela das 10. Se eu falar para você uma coisa que me veio aqui, o dia que passou a primeira vez na televisão foi ali em frente do Comercial Esperança, que tinha um poço de gasolina, e eles botaram a televisão ali, foi São José inteiro ver a televisão ali na Praça Afonso Pena, para ver a primeira transmissão de televisão. Eu fui, estava lá. Em 1950? 1950. É mesmo? Era o Posto Mercadante que chamava. TV Tupi? Era TV Tupi. O povo todo... Você lembra da TV Tupi? Viu? Que não lembro. Eu lembro de nome, né? Mas eu nunca assisti TV A gente Tupi. ia assistir televisão, ficava aquele bando de gente, uma televisãozinha desse tamanho, assim, 17 polegadas ou 14 polegadas. Ciro, você assistiu o lançamento do E o Vento Levou, não assistiu? Quase. Mas eu tive lá onde foi filmado o Vento Levou, que é hoje, onde foi filmado? Foi sabe que hoje, viu? Aqui, porque isso aqui não é jornal, virou bate-papo. Mas sabe que está gostoso pelo seguinte, foi uma semana muito tensa, não foi? Foi, terrível. Foi uma semana de jornalismo muito tenso, muitas notícias ruins, não foi bacana essa semana. E eu queria até compartilhar com o ouvinte o seguinte. Ontem eu estava falando com o Ciro depois do jornal, que eu não vejo a hora de sair do jornal, né? Porque a gente começa a ficar, depois de uma certa idade, muito sensível, e essas coisas fazem mal para a gente, sabe? É por isso que eu procuro, quando o camarada vem com esse papo, e aí eu sou chato nisso, só nisso que eu sou chato, que o cara fala assim, 100% da capacidade da UTI ocupada, o povo fala, estou ferrado. Mas eles não perguntam, mas quantas vagas de UTI tem? São 6. Então, quando eles falam 100% ocupado, a imagem que você tem é de gente saindo pela janela, de gente esperando lá de fora para ser atendido. Mas é uma coisa, incrível isso. Então, né? O que acontece é o seguinte, você tem sim o espaço para atendimento. O que há é um número pequeno de UTIs. Agora, o problema, e esse tipo de coisa faz mal. Você vai ouvindo esse desgaste, 100%, 80% de ocupação. 80% de ocupação, você imagina o hospital. Aí você imagina o hospital com 80% de lotação, quer dizer, não cabe mais ninguém. Mas são 80% de vagas na UTI. Mas você esquece de perguntar quantas vagas de UTI. 80% em Aparecida é um número. 80% em São José é outro número. Né? Então, eu posso fazer uma parte em relação a isso? É complicado. Porque é uma coisa que parece que eles gostam de instaurar o medo para a população toda. Então, uma população apavorada, em pânico, dentro de casa, assim, indo à bancarrota, um termo bem antigo, falindo. Então, assim, tem coisa mais fácil de que você manipular pessoas com medo e pobres, psicologicamente fragilizadas. E crianças sem ir na escola, o dia inteiro dentro de casa, os pais estressados com as crianças, que não sabem mais o que vão fazer com as crianças. Então, assim, assim, se você não vai na escola, as crianças não vão na escola, o nível de ensino já é péssimo. Imagina você aprender tudo online.
Existem estudos nos Estados Unidos assim que o ano passado 90% das crianças online não aprenderam absolutamente nada. Então, assim, um povo com medo, doente, sabe, dentro de casa, pobre. Como é fácil você manipular sem emprego? Como é fácil você manipular essas pessoas? Então todo mundo entra nessa vibe do pânico. E nós estamos com 2 anos de falta de ensino, durante 2 anos. Já é precário. O ano letivo complicado, do ano passado, desse ano também. Agora, então parece que é um complô realmente para a manipulação de uma massa inteira. Bom, o presidente disse uma coisa que o presidente também... O pessoal não dá muita atenção porque ele fala, mas ele comentou sobre isso, que há interesse em manipular a argumentação do vírus até o ano que vem, que é um ano eleitoral. E isso vai mexer diretamente no resultado das eleições. Né? Porque as pessoas vão ficar... Tem gente já falando assim, poxa vida, eu agora, olha só o encaminhamento da coisa. Agora eu estou desempregado, agora eu estou com fome, agora não está tendo aula, agora... E aí vai querer comparar, por exemplo, com o primeiro ano do governo Lula. Vamos voltar, então, num governo assistencialista que fornece Bolsa Família, Bolsa... Não que eu seja contra, porque se a pessoa não tem o que comer, o que você tem que dar para a pessoa é comida, né? Mas assim, Bolsa isso, Bolsa aquilo... Bolsa, gente, eu vou falar Bolsonaro. Vou falar uma coisa besteira, só não vou falar palavrão. Bolsa prostituta, acho que eu estou na profissão errada. Então, assim, é bolsa para tudo. Então, assim... Presidiário? Bolsa... Para a vítima não tem bolsa, mas para o presidiário tem. Então, assim, como as pessoas que não têm acesso a absolutamente nada não vão votar nesse governo que provavelmente vai entrar aí, oferecendo bolsa para tudo, ou seja, assistencialismo, não vão ensinar mais você a pescar o seu peixe. Você vai já estar com o peixinho lá na sua panelinha. Então, isso é muito fácil. Então, quando as pessoas estão com fome, doentes, sem emprego e apavoradas, elas vão atrás do quê? O Ciro canta pra gente. Vamos lá, o Ciro vai cantar e nós vamos estar ouvindo do corto. Aqui é assim mesmo, que é desse jeito. Corta o microfone dela, por favor. Ciro, canta pra gente para amenizar o impacto da pandemia. O que você quer cantar? La Barca. Mas La Barca. Não pode ser La Canoa. Hacia el olvido. Solta a voz. Yo te conozco mi razón. Yo seguiré ceñiste el cautivo de tu sueño de mi corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. No sé la Cadê esse? La primera noche que te amé. Hoy mi barca tiene que partir de amargura. Porque mi barca tiene que partir. Agora vai dar nota para o espanhol. Viu? Para aí, agora vai dar nota para o espanhol. Que não vale tu vivir. Quando a luz do sol se está apagando e que tiene devagar. Você tá numa gemedeira do caramba aí, Ciro. Ciro, você tá gemendo muito, Ciro. Hasta que tu decidas regressar. Só tirar e você fica valente, né? Aí você fica valente. E o espanhol dele? Olha, ele tem um espanhol assim, eu daria 40 por conta da pronúncia, né? Regressar.
né? Vivir, né? O que ver com som de vez de bola. Eu tenho um acento porteño. Pero es muy raro porque usted habla mucho mejor que cantas en español, ¿sabes? Sí. La pronunciación cuando tú hablas es muchísimo Você mejor. fala bem, mas canta mal. Em outras palavras, não? Joízo. Então é o seguinte, Ciro, acho bom você pegar. Acho bom você pegar uma música declamada, mas não pode ser aquele poema chato que você deu. Olha, para você saber espanhol, você tem que falar a palavra roja. 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 Ô, Ciro, quanto tempo você ficou treinando isso? Não, é que eu fiz quando eu estava na Holanda, tinha 2 portenhos, 2 argentinos. E eles falavam em espanhol e eu falava em português. Porteño de Buenos Aires, né? Então eu aprendi o espanhol da Argentina e eles aprenderam português. Bom, ela te deu 4. Por causa da pronúncia, mas falando ele fala bem. No, yo hablo muy bien el castellano porque a mí me interesa mucho hablar el castellano porque a mí me gusta mucho un bife ancho, un asado. Ah, não, para de ficar. Agora você fica valente fazendo. Eu não como carne há muito tempo, então. Pero es muy bueno. Bom, vamos testar agora o seu inglês para ela dar. Deu 4, que vergonha, Ciro. Não, para falar não, quero cantando. Ciro, cantando não. 4. Vamos cantar agora em inglês, para ela dar nota para o seu inglês, Ciro. Vamos lá. A única que eu sei é o... Ué, mas não está saindo o som. Aí, ó. Se ele não só abrir lá, não sai. Frank Sinatra. Vamos lá. Ciro, canta para nós. Vamos lá. Eu não lembro a letra inteira, hein? Vai levar 2 agora. Start spreading the news. I'm leaving today. Muito alto, você pegou o tom muito alto. I wanna be part of it. New York, New York. These vagabond shoes, one wrap straight, and step around the heart of it. New York, New York. I want in the seat who never sleep, and find I'm king of a hill, top of the hill, my little cow blue. Já comeu bola. Vai lá. Ah, mas ótima pronúncia, 9,5. Não, quanto deu para ele de nota? Cantando. 9. Tenho... Ótima pronúncia. E como cantor? Olha, faltou um pouquinho de ritmo, mas eu não posso falar nada porque eu não sei cantar, não tem ritmo Agora nenhum. é ela que vai cantar. Eu não sei cantar, Ferreira. Eu saio fugida daqui. Ferreira, um negócio muito interessante do inglês é o seguinte, é o inglês da Ásia, que é como feito uma coisa. Eu tive inglês da Ásia? Eu tive 40 dias nas Filipinas, então eu aprendi a falar como filipino também. É assim, good morning, ladies and gentlemen, here we are to introduce the people that came from abroad. And therefore they are come from Brazil, and they are now they are talking about of energy, renewable energy. Parece russo falando inglês, né? Pois é, eles falam Bom, assim. mas quem está chamando agora, vamos dar prioridade para o Gilberto Silos, nosso comentarista. Esse é bom comentarista, né, Jefferson? Esse é bom comentarista, né? Não fica enganando, não, né? Não engana, né? Não, esse é comentarista. Esse é da nata. Gilberto Silos, meu amigo, bom dia. De ouvintes do Super Jornal. Ontem a imprensa divulgou aí a infausta notícia, né, do falecimento do Major Olímpio aos 58 anos. Ele faleceu por Covid. E o Major Olímpio era senador por São Paulo, pelo PSL. Em 2018, ele foi candidato a senador e foi o mais votado, com cerca de 9 milhões de votos. E foi uma votação estrondosa, né? Logo no primeiro mandato para senador. E antes ele foi deputado estadual aqui em São Paulo, e ele fez
uma oposição dura contra os governos tucanos. E quando eu falo duro, eu não estou exagerando, foi impiedosa, ele não deu moleza para o Alckmin, e ele vivia agora hostilizando o Dória e sempre defendendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E de tão combativo que ele era, ele chegava até a ser folclórico, ele tinha uns lances assim muito interessantes, né? E ele foi aliado de Bolsonaro na eleição de 2018, mas depois acabou rompendo com o presidente e se tornou até um crítico mordaz do atual governo, né? E é o terceiro senador que foi a óbito aí em razão do Covid, né? Outros políticos foram também. Agora, num momento dramático, né, que nós estamos atravessando, com os hospitais aí atuando no seu limite, no limite da sua capacidade, cidades aí vivendo uma situação de calamidade pública. Nós estamos com uma média aí de quase 3.000 óbitos por dia. Isso, o Lula, vejam só quem, hein? O Lula pede ajuda para o Biden, ele pede lá vacinas, ele pede o apoio. O presidente da Câmara dos Deputados, lá, o Arthur Lira, ele foi lá pedir ajuda para o embaixador chinês. E o Brasil conta aí com 2 ministros da saúde, né? E segundo o ditado popular, né? Cachorro que tem muitos donos acaba morrendo de fome. Forte abraço a todos. Bem, Gilberto Silos, abre aí para mim, ó. Gilberto Silos. Jornal que canta também. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem perfeitos. É triste ver esse homem, guerreiro menino, com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Olha, é incrível como às vezes a gente consegue traduzir, né, em poucas palavras, tantas coisas. A gente fica pensando não só no cidadão que baixa as suas portas para não abrir mais, como daqueles funcionários que eu vejo aí. Tem gente sendo mandada embora pelo WhatsApp, tipo, não venha porque não tem, né? E infelizmente, a gente fica muito triste e a gente fica muito desanimado, porque a gente percebe que todo o sacrifício feito ano passado não valeu nada, porque você se trancou, você usou a máscara, você se protegeu e de repente não adiantou nada. Não adiantou nada, porque está começando tudo de novo, né? Tudo de novo. E olha,
Como o governador disse que os clubes de futebol só vão voltar a treinar em junho, é sinal de que ele já está pretendendo prorrogar isso de novo. Vamos ver até quando o povo resiste. Marjorie, quem quiser ter aula particular de espanhol e também de inglês, que é o caso do Ciro, que fala mal pra caramba o espanhol dele. Só tem que melhorar um pouco a pronúncia. Faz o quê? Liga pra quem? Fala com você onde? Bom, é só me chamar no WhatsApp 988-561036. Pode conversar comigo por lá. Eu não entendi nada. Pode conversar comigo no WhatsApp no número 988-561036. Bom, você que não pegou, né, nós também não colocamos na tela, mas não tem problema, porque o programa vai ficar disponível no Facebook, também vai para o YouTube e também na página, no portal da rádio, que é o radioimprensa.tv. Você assiste de novo e anota. Mas liga para falar de aula, por favor. Né? Nada de vinho. Não quero casar, viu? gente. Nada de vinho, essas conversas furadas, não, porque ela bloqueia. Não bloqueio não, eu só não quero casar. Não, agora o vinho pode. Vinho pode. Obrigado, viu, por ter Imagina, vindo. Eu viu? que agradeço pelo Venha convite. mais vezes aí. Vamos sim. Viu, pra gente falar mal dos outros. Vamos, adoro. Gosto muito. Tá bom, Ciro. Obrigado, viu, Ciro? Ô, Ciro, até que hoje nós brigamos um pouco. Brigamos um pouco, é. Antes pra gente brigar o resto Você não falou do suplente do Major. Verdade. Olha só. Eu ia falar. Não, porque se fosse para o Jefferson, já tinha comido barriga de novo. Me lembra, Jefferson. Vai, mostra aí quem é o Alexandre Giordano, o empresário paulista que vai estar... pode ter certeza que nessa foto o Major Olímpio estava vivo ainda. Agora, mostra a cara do novo senador. Olha só. Não parece meio... ele não parece meio oriental? Deve ter o pé lá, não tem não? Parece ser peruano, né? Então, meio índio. Meio índio. Sangue indígena. Mas o sobrenome dele é Giordano. Deve ser uma mistura, né? De italiano, né? Com peruano. É uma mistura de italiano com espanhol. Espanhol, la língua. Espanhol. Ô, Ciro, obrigado, viu? Amanhã nós gastamos só um estoquezinho desse para brigar o resto semana que vem. Mas você não falou do segundo suplente, que é o Marcos Pontes. Não, Ciro, você já está querendo matar o Alexandre não vai chegar Giordano? De jeito nenhum. O cara nem assumiu. Para com isso. É verdade. Agora, o gol do Jefferson. Olha, aqui nós estamos pautando os outros, né? Semana passada, na outra semana, o prefeito de Aparecida esteve aqui. Foi uma repercussão muito boa, porque ele é um bom prefeito, né? E ele falando, né? Abriu o coração, falou que a cidade está quebrada, o povo está com fome lá em Aparecida, que está uma situação de tragédia. E ele está acusando aí de fraude nos números do Covid. E ele também, depois daquele, foi dar entrevista lá na Jovem Pan, no Pingo dos Is, porque deu muita repercussão aquele bate-papo que nós tivemos aqui. Agora, ô Ciro, se você continuar cantando, você vai cantar também lá no Pingo dos Is. Mas olha verdade, só. Vai aparecer. Mas assim, vai ter que melhorar um pouquinho, Ciro. Eu vou pôr um axé pra você cantar. Opa. Entendeu? Aí você vai... Uma lambada. Bota uma lambada. Que eu sei inteira. Lambada é coisa da sua época. Que eu sei inteira é: você é luz, é raio. Não, pelo amor de Deus, pula essa música, ninguém aguenta. Manhã a música é... Ciro, para. Então é o seguinte, vamos mostrar um trecho aí, durante uma reunião assim, meio informal, e que foi filmado pelo celular. O pessoal não sabe filmar. O pessoal não sabe filmar. O pessoal filma com o celular assim. Eu já cansei de falar. Você que faz parte da assessoria de algum político e quer mandar para a mídia para divulgar, não filma assim. Isso aqui é live, né? Você quer filmar? Você filma assim. Você já viu alguma televisão com esse formato? É o formato de tela. É assim, ó, para poder encaixar na tela. Aí vocês põem assim em pé, aí tem que ficar pondo essas barras do lado. Quer ver só que feio?
Solta o periquito fazendo denúncia aí de fraude nos números do Covid em Aparecida. Olha só. É ela que mantém a comunicação com a DRS. Não é o Frei. Porque lá em cima vão querer tomar partido. O Frei faz conveniência, porque ele recebe muita grana do Estado. Então ele quer estar de bem com a diretora. Quer ser bonzinho. E a diretora quer estar de bem com o governador, que é o patrão dela. Então, eu estou mostrando aqui para vocês dar uma olhada. Eu não quero mais discutir isso, eu já me aborreci. Aqui, ó. Isso aqui é oficial, é de hoje. Aqui, ó. 7/22. Certo? Aqui, ó. Internados, 27 pacientes. Internados Aparecida, 20. Confirmados, 6. E 14 suspenso está aqui como internado com Covid. Por quê? Para dar um percentual elevado para ela comunicar o cara. Estou mostrando a prova do crime para vocês. Sem verdade. Pega só o de baixo aqui. O senhor consegue, o senhor pode divulgar isso? Ou nós podemos? Não. Então até a gente pode. É um dos pontos fortíssimos que a gente pode falar sobre isso aí amanhã lá. Se vocês quiserem vir pegar, às 15h30. Que ainda estão sendo. 2h30, às 15h30 tem outro boletim. Olha, eu estava contando aqui um dia desse do rapaz que derrubou óleo quente no corpo. Vocês viram isso aí? Ele derramou. É como você pegar uma panela fervendo e de repente ela virar para cima de você. Ele queimou toda a frente do corpo. E dá para ver claramente a queimadura. Que deve doer muito. Imagina o cara, como é que o cara vai deitar daquele jeito. Pois ele foi procurar ajuda médica e tal, e veio com a guia escrito Covid. Que absurdo. Você entendeu? Ele mostrando, gente, olha como é que eu tô, olha o que eles me entregaram. Entendeu? Isso aí gente, se fosse num país sério, é cadeia. Quem foi o médico que preencheu isso? Caça o CRM dele. Mas tem aquela história, né, que a gente estava conversando agora aqui em off, né? Que cada morte de Covid, o governo estadual, né, segundo o Ferreira, ganha R$19 mil por cada caso de Covid. É grana. Então, assim, porque, na verdade, não é que ganha. Eles recebem isso como se fosse para poder cobrir a despesa do atendimento. Né? Paga por paciente. Agora, a gente sabe que não gasta isso, né? Um caso desse, por exemplo, está contabilizado, você tem direito de receber pelo atendimento. Se é atendimento de Covid, isso é um absurdo. Isso sabe? Eu não acredito que eu estou vendo isso, que eu estou vivendo isso. Mas o mais triste é que isso não está acontecendo só no Brasil, que é um país assim corrupto, né? Na verdade, não só os governantes, como o povo brasileiro tem essa mania de levar o jeitinho brasileiro, né, de passar a perna. Dá uma cerveja para o guarda para não multar. Então, é uma pequena corrupção. Então, existem várias formas de corrupção. Isso está muito entranhado no nosso inconsciente coletivo do brasileiro, né? Mas a gente vê que esse tipo de coisa está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, como a gente falaria, ditatorialismo, não sei nem falar, nem se pronunciar corretamente, mas isso está acontecendo em todo o mundo, não é só num país corrupto como o nosso, né? Então, isso está sendo instaurado em todos os países do mundo, infelizmente. Olha, acontece que isso aí pode dar... Talvez, eu não sei se o Bolsonaro vai ter tempo para isso, mas ele já colocou... Eu não sei qual foi o órgão do governo que ele colocou para poder cobrar dos estados. Os governadores. Os estados terão que prestar conta do dinheiro que foi enviado. Em que pese eles terem a liberação de contratar sem licitação, por ser caso de utilidade de calamidades, eles declararam estado de calamidade pública e de emergência. Então, eles podem contratar serviços, comprar máscara por qualquer preço, enfim. Mas a União está criando, o Bolsonaro está criando essa forma de que eles tenham que prestar conta para a União de onde foi aplicado o dinheiro que foi repassado pelo governo federal. E eles vão ter que se explicar. Vão ter que se explicar. Porque dinheiro foi. Porque aquilo que você disse aqui durante a semana, muitos deles usaram a grande parte do dinheiro para cobrir
e para a sua própria incompetência administrativa e usaram o dinheiro para pagar salários atrasados. Porque não souberam fazer a lição de casa. Bom, mas vamos encerrando então. Obrigado, Jefferson. Tchau, Jefferson. Até semana que vem, Jefferson. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei, Cooperativa de Crédito. We don't make laws, wanna murder. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must I imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me fermare, che io lo so. No, no, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. O Povo no Rádio revela o artista que existe em você, em você. Todo sábado, 11 da manhã, aqui. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.